Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Galera, é o seguinte, eu decidi gravar esse vídeo com a intenção dele ser bem curtinho, só para explicar para vocês o que a gente vai estudar agora no terceiro bimestre, porque para quem está acompanhando as aulas lá no Centro de Mídias, percebeu que o nosso conteúdo ele mudou assim, radicalmente. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês o que nós vamos estudar agora no terceiro bimestre. Eu vou aproveitar para dar umas dicas para vocês se organizarem melhor e falar um pouquinho já do nosso primeiro conteúdo e ajudar vocês no roteiro de estudos, beleza? Então, como vocês podem observar aqui no meu slide super bonito, com essa paisagem maravilhosa do Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, nós vamos falar das estruturas e formas do planeta Terra. Então, gente, no primeiro semestre, vocês viram um pouquinho da geografia de geopolítica. Geopolítica dos Estados Unidos, geopolítica do Oriente Médio, alguns conflitos. A gente viu também parte da geografia econômica, por causa das empresas transnacionais, das redes geográficas, da globalização. Então, vocês já aprofundaram esse conteúdo. Agora, o nosso foco é completamente diferente. A gente vai estudar um pouquinho da geografia física. Isso quer dizer que nós vamos estudar um pouquinho do nosso planetinha azul. Como ele é formado, quais camadas o compõem, a idade da Terra, de onde vieram os seres vivos. A gente vai ter um monte de discussões filosóficas sobre esses assuntos ao longo desse bimestre, ok? Então, eu peço para que vocês anotem o tema da nossa aula e a nossa habilidade, ok? No nosso próximo slide, eu coloquei para vocês algumas orientações. Então, eu comecei sobre os conteúdos. O que a gente vai ver, então, nesse bimestre? A gente vai ver as estruturas e formas do planeta Terra, como o nosso planeta é formado, qual é a sua estrutura, quais são as camadas internas, quais são as camadas externas do nosso planeta. Depois a gente vai estudar um pouquinho do modelado terrestre, ou seja, do nosso relevo. Como é formado o relevo do nosso planeta? Aí, gente, entra uma parte muito bacana, todo mundo gosta, e é um conteúdo, assim, fácil de entender. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o tectonismo, a teoria das placas tectônicas, a teoria da deriva continental, a gente vai estudar um pouquinho sobre os terremotos, sobre o vulcanismo também, e sobre todas as forças endógenas, ou seja, que vêm de dentro, ali do interior do planeta, que mudam o relevo terrestre. É muito top essa matéria, gente. Vocês vão curtir, tenho certeza. E, por fim, lá no finalzinho do bimestre, a gente vai estudar um pouquinho sobre os riscos ambientais, que é muito bacana também. Agora, uma segunda orientação que eu coloquei aqui para vocês, gente, é sobre a rotina de estudos. Eu sei que não tá fácil estudar durante essa pandemia, parece que tá cada dia mais difícil a gente dar conta de tanta coisa para fazer, mas não dá pra gente ficar parado e também infelizmente não tem como a gente voltar, ainda é muito cedo e é muito arriscado e a gente quer preservar a vida de todo mundo, né? A vida e a saúde de todo mundo. Então, gente, organizem os horários de vocês, é muito importante isso. Ainda tem aluno me mandando coisa às 1h30 da manhã. Não façam isso. Organize seus horários durante o dia, porque vocês não estão de férias. Eu não estou de férias, se bem que eu gostaria. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. E, infelizmente, vai ter que ser por esse meio, ok? Acompanhem as aulas do Centro de Mídias, porque eu tô vendo que tem muita gente que tá perdido aí no conteúdo porque não tá acompanhando a aula do Centro de Mídias. E os meus roteiros, aliás, o roteiro de todos os professores, são baseados nessas aulas, então vocês precisam acompanhar, ok? Não acumulem atividades. Gente, viu que tem atividade no grupo? Pega e faz.
Porque depois, a hora que você pega pra fazer, você vê aquele monte de coisa que você deixou pra trás. Cara, aí que não dá vontade mesmo de fazer. É difícil. Então, ó, façam as atividades o mais rápido possível. Aproveita e já tira dúvida com o professor. Uma outra coisa que eu tenho observado é que vocês deixam pra pegar a resposta pronta do Google. Cara, não faz isso. Eu não vou te condenar se você errar um exercício, mas eu preciso que você tente fazer e que você tire dúvidas também. Isso é importante, ok? E consulta os seus professores mesmo. Tira dúvida, pergunta. Pode ser 1h30 da manhã? Pode. Eu vou te responder na hora? Muito provavelmente não. Mas é isso, tá bom, gente? Agora vamos lá. Eu quis colocar para vocês uma breve explicação, só para encaminhar vocês nesse nosso primeiro roteiro. Pessoal, quando eu falo de geografia física, quando eu falo da estrutura e da forma do planeta Terra, eu preciso entender uma diferença muito básica, só que muito importante. Eu estou falando de tempos diferentes. Então, eu tenho o tempo geológico e o tempo humano. Quando eu falo da Terra, quando eu estou falando da idade do planeta Terra, da formação do planeta Terra, eu estou falando do tempo geológico. Então, o tempo geológico é aquele tempo que se refere ao surgimento e à transformação do nosso planeta. Então, gente, nós sabemos que o nosso planeta passou por várias transformações. Nós temos cadeias montanhosas, nós temos continentes que são afastados uns dos outros, nós temos oceanos. Tudo isso passou por um processo de transformação muito intenso ao longo dos anos. E nós, meros mortais, não conseguimos acompanhar todo esse processo de evolução, porque isso demora milhões a bilhões de anos, ok? Então, o nosso planeta, a idade do nosso planeta, ela é dividida em 3 fases, em éons, eras e períodos. Cara, eu vou precisar lembrar disso na prova? Não, eu só estou te dando um esclarecimento sobre a idade da Terra. Tanto que tem uma tabelinha, gente, essa tabela é bem bacana, chama Tabela do Tempo Geológico, que eu não estou conseguindo mostrar agora para vocês. Mas no finalzinho da aula eu vou ver se eu consigo. Essa tabela do tempo geológico, ela mostra a idade do nosso planeta, ok? Como desde o seu surgimento, todas as fases que ele passou até chegar na nossa era atual. E quando eu falo do tempo dos seres humanos, que é um tempo assim mais recente e mais rápido, né? Eu chamo isso simplesmente de tempo humano. O tempo humano, ele vai desde o surgimento do homem na Terra até os nossos dias atuais. Então, gente, nós somos praticamente recém-nascidos nesse planeta. E olha o estrago que a gente já é capaz de fazer. O homem, gente, ele surgiu, os nossos ancestrais, os primeiros hominídeos, eles surgiram há mais ou menos 1,5 milhão de anos. E o nosso planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. É muito tempo. O que é 1 milhão na idade da Terra? Nada. Então a gente é praticamente bebezinho aqui. E o homem moderno, né, que somos nós, ele surgiu na Terra, lembrando que o homem também passou por um processo de evolução, há 200 mil anos. Então, se eu comparo isso com a idade da Terra, é praticamente nada. Então, é importante vocês saberem fazer essa diferenciação, ok? Nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar o tempo geológico. Essa palavrinha pode causar um certo estranhamento para vocês, então eu coloquei aqui essa observação que fala sobre o que é geologia. Geologia é a ciência que vai estudar a composição do nosso planeta Terra, tanto a sua composição física, como as rochas, né, o estudo das rochas e dos minerais, quanto a sua composição química. Então, a partir desses estudos, eles conseguem ver como que o planeta Terra evoluiu ao longo do tempo. Então, é uma ciência, assim, muito bacana e muito importante para a gente entender um pouquinho do nosso mundinho, ok? Essa atividade aqui, gente,
slide que está aqui na tela para vocês, já faz referência à primeira atividade, então eu, se fosse vocês, prestava bastante atenção. O nosso planeta, ele tem várias camadas, ok? Primeiro, nós vamos focar nas camadas externas. E guardem esses nomes, porque vocês vão ver muito desses nomes nas nossas próximas atividades. Então, você já tem que saber a que ele se refere. Então, o nosso planeta, ele tem 3 camadas externas, tá? Tá assim, mais ou menos pro lado de fora. São elas, eu tenho a litosfera. Lito vem de rocha, ok? Então, litosfera ou crosta terrestre faz parte a camada rochosa do planeta. É onde nós vivemos, tá, gente? A gente vive em cima da crosta terrestre, ok? O fundo dos oceanos, aqui se vocês olharem essa imagem aqui, ó, o fundo dos oceanos, que também é composto de rochas, de solo, também faz parte da crosta terrestre, ok? A segunda camada é a hidrosfera. Hidro, o que te lembra a palavra hidro? Água. Então, hidrosfera é a parte que compõe, feita de água do nosso planeta. E essa água, gente, ela pode ser dos rios, dos lagos, dos oceanos, das geleiras, a água que forma as nuvens de chuva, por exemplo, a água presente na nossa atmosfera. Então, em todo lugar que existe água, faz parte da hidrosfera, ok? E, por fim, nós temos a camada gasosa, a camada de ar que envolve o planeta, que nós chamamos de atmosfera, ok? Então, essa tabelinha é a mesma que está na apostila de vocês, ela está bem completinha. Ela fala do que essas camadas são compostas, né, da sua composição química, qual temperatura limite que essas camadas podem atingir. Então, por exemplo, na litosfera, na crosta terrestre, que é onde nós vivemos, existem lugares que pode chegar a 700 graus Celsius. Isso pode ser, por exemplo, através de uma erupção vulcânica, né? A hidrosfera pode chegar a 100 graus e a atmosfera a 50 graus Celsius. Então, essas são as temperaturas limites que essas esferas podem atingir. E, por fim, aqui no na última coluna da tabela, nós temos o estado em que essa matéria se encontra. Tem um erro nessa tabela, tá, gente? A hidrosfera, ela não está necessariamente apenas no estado líquido, ok? A gente tem as geleiras, que estão no estado sólido também, então, e elas são compostas de água. Então, essa partezinha aqui tem um errinho, mas nada muito grave. Ok, gente? Então, ó, todas essas esferas juntas, a litosfera, camada de rochas, a hidrosfera, que é a camada de água, e a atmosfera, que é a camada de ar, juntas elas formam uma mega esfera, e essa mega esfera é chamada de biosfera, que é a esfera da vida. É nesses 3 ambientes onde a vida se desenvolve no nosso planeta, ok? Então, eu coloquei uma imagem aqui do nosso planetinha. Eu já consigo enxergar 2 camadas aqui logo de cara. Eu consigo enxergar a litosfera, né, que são os continentes, que é a camada rochosa, e eu posso enxergar a hidrosfera, que são os oceanos e os polos. Então, essa parte branquinha aqui que vocês estão enxergando fazem parte dos polos, né, a água congelada, portanto, hidrosfera. Ok, gente? Então, ó, basiquinho para vocês, resumo bem básico para essa primeira atividade. Na próxima semana eu também pretendo gravar um vídeo para vocês, para elucidar melhor o conteúdo. E é isso. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar lá no WhatsApp, eu estou sempre disponível para ajudar vocês, tá bom? Beijo, se cuidem e até a próxima.